Ruas e avenidas de Ribeirão Preto seguem sem a pintura de solo. A sinalização é importante para melhorar o fluxo de carros e a segurança de todos no trânsito. Há mais de 7 meses, o asfalto da Avenida Francisco Junqueira foi recapeado, mas o serviço no local está incompleto. Apesar de ter a sinalização das placas pelo trajeto, o solo ainda não ganhou a pintura necessária. Quem passa pela via assim, apagada, fica confuso. O asfalto foi feita uma recapagem muito boa até, mas não fizeram as faixas. E por isso o pessoal parece que fica meio sem noção para que lado vai, você vê um fechando o outro o tempo todo, e eu acredito que é um dos motivos que vem a causar mais colisão, né? De acordo com esse engenheiro de tráfego, a avenida precisa passar por algumas adequações. Depois de pavimentado, a via ela precisa receber a sinalização horizontal. No caso aqui, a gente presencia a faixa de pedestres com retenção, só que não tem as faixas divisórias de fluxo, Então precisa ter um trecho de linha contínua branca. No caso aqui a gente consegue identificar que poderiam entrar 3 faixas e depois, mais para trás, as linhas seccionadas brancas, ou seja, que pode permitir a mudança de faixa nessa mesma via. Ainda segundo o especialista, as marcações na horizontal são importantes para melhorar a fluidez do trânsito. Primeiro pela segurança viária, de você orientar o condutor e a compartilhar igualmente o espaço. E outro ponto importante também tem a ver com a ocupação dos veículos na via, que leva em direção à capacidade viária, que na verdade é quantos veículos que cabem nessa via. Então, se eu tenho 3 faixas demarcadas, os veículos vão obedecer essas demarcações. Se não tem essa demarcação, o condutor fica um pouco perdido. Como a gente está posicionado na Francisco Junqueira, que não tem a sinalização horizontal, é importante também o complemento da sinalização, a colocação de placas de regulamentação de velocidade, que no meu ponto de vista estão faltando algumas. A gente tem algumas placas de regulamentação como proibido estacionar, proibido a conversão à esquerda em determinados pontos, mas é importante também reforçar a velocidade. Nas ruas paralelas com a Avenida Francisco Junqueira, o cenário é parecido. Na rua Marcondes Salgado também falta a sinalização horizontal no asfalto. A nossa equipe também acompanhou a situação nos bairros da cidade. No Ipiranga, o final da rua Rio Paraguaçu se torna mão única. Tem placa indicando isso, mas falta a linha seccionada branca para orientar que ali é contramão. Já no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a rua Euclides da Cunha, na Vila Virgínia, a falta da indicação do pare no asfalto tem ajudado a provocar alguns acidentes. Aqui está muito péssimo, o pessoal passa muito correndo e não tem situação nenhuma. Essa semana mesmo, minha prima saiu daqui e quase bate na esquina, o cara atravessou direto. Quase pega ela. Passo todos os dias, para deixar o meu filho e às vezes acaba incomodando, porque é perigoso, Questão ali da esquina, do pessoal não parar totalmente, então tem que ter bastante cautela. Você viu, o pessoal passou ali e já não parou, então tem que ficar bem atento. Para evitar problemas maiores no cruzamento, tem motorista que prioriza dirigir com cautela. Mesmo tendo sinalização que é pare para outra pessoa, a gente dá uma paradinha também, Porque muita gente pode passar no pare também e você está certo e a pessoa bater. O engenheiro de tráfego reforça a importância de manter esses locais bem sinalizados e a população pede para que isso aconteça o mais rápido possível. É importante e necessário, perante o Código de Trânsito Brasileiro, toda aproximação, cruzamento, entroncamento que seja, que não tenha controle semafórico, tem que estar associado a uma retenção com uma faixa, com a pintura de pare. E também as placas, a pintura no asfalto de pare e as placas, a sinalização vertical, indicando também que é parada obrigatória. Mas pelo menos ter a sinalização, tudo na via, uma melhora também. Aqui às vezes a gente tem que fazer algum desvio aqui nesses asfaltos que começaram a mexer e ficou parado aqui. Mas enfim, é bem importante ter uma boa sinalização, para o cuidado mesmo da população, tanto dos pedestres, tanto para quem está vindo também com os veículos, motos. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A RPMob informou que vai enviar equipes aos locais citados aí para fazer vistorias técnicas e, se necessário, fará as adequações. Disse ainda que, na ausência da pintura de solo, os condutores devem também obedecer à sinalização vertical por meio das placas de regulamentação.
Vamos falar mais sobre isso então com o Rodrigo Pascoaloto, advogado, especialista em trânsito, já aqui ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Obrigado, Pascoaloto, pela presença mais uma vez. A sinalização faz parte do projeto quando foi aprovado, então por que a demora para concluir essa pintura de solo, a instalação de placas nesses trechos que nós mostramos na reportagem? Boa tarde. Boa tarde. Nós queremos entender que a falta da sinalização ela é fundamental para você ter o controle do trânsito. Então, você não poderia liberar a via sem ter a sinalização correta no local. O prefeito Ricardo acabou de assumir a nossa prefeitura, mas é um problema gigante que nunca foi solucionado em Ribeirão Preto, simplesmente porque não existe o elo de ligação entre a infraestrutura e a RPMOB. Se entrega a obra, se entrega o asfaltamento da via, mas não se faz a sinalização na sequência. Então, existe uma demora gigantesca nessa sinalização que não deve mais ocorrer na nossa cidade de Ribeirão Preto. É um problema que o prefeito com certeza vai solucionar. A gente está falando de mais um exemplo, claro, que pode evidenciar mau planejamento ou até mesmo a pressa, como você disse, para liberar logo essas vias, mas aí a gente coloca em risco a segurança dos motoristas e do pedestre também. A liberação da via, ela tem que ser feita com toda a sinalização. A prefeitura falou que existe a sinalização vertical. Sim, existe, mas a sinalização de solo, ela tem que ser efetuada assim que for entregue a obra. Por quê? Se você tem uma colisão com veículos lateralmente sem a sinalização da divisão do fluxo do veículo, automaticamente de quem é a responsabilidade? É do condutor? Não existe sinalização horizontal de controle de tráfego, ou seja, você não é o responsável. O responsável é a prefeitura, que não fez a sinalização adequada. E a gente está falando que diante de um acidente, então, talvez o condutor possa até acionar a prefeitura na justiça, se tiver alguma ilegalidade na sinalização. Deve ser feito um boletim de ocorrência indicando a inexistência da sinalização no local e acionar judicialmente a prefeitura, porque ela é responsável pela sinalização. A RPMOB é só um braço da prefeitura, então a prefeitura tem que ser acionada judicialmente pela obra não ter sido entregue da forma correta. Doutor, eu queria esclarecer esse ponto com o senhor, porque a RPMOB disse aqui em nota que na ausência da pintura de solo, o condutor deve obedecer a sinalização vertical por meio das placas de regulamentação. Mas o que diz a lei? Pode ter um e aí não precisa ter o outro? Não. Vamos entender a lei. Quando existe a placa, por exemplo, a placa de pare, não é necessário, obrigatório, ter a sinalização horizontal escrito no chão a placa de pare. É lógico que é de fundamental importância que exista também, mas não é obrigatório. Mas nós temos que entender que a sinalização de fluxo de veículos, ela só é feita pelas faixas no solo. Então, se você não tem as faixas no solo e tem a colisão dos dois veículos, a responsabilidade pelo acidente provavelmente é da prefeitura e não dos condutores. É o que o senhor disse, né? Problema que vem desde a antiga gestão, mas de fato essa atual gestão precisa colocar a casa em ordem, regularizar essa questão de sinalização pelas ruas de Ribeirão. Exatamente. E precisa ter o elo de comunicação entre a infraestrutura e a RPMOB para que se entregue a obra por completo, não faltando sinalização. E quando a gente pega dados, né, doutora, a gente ainda percebe um trânsito muito violento em Ribeirão Preto e muito se deve, talvez, à falta de uma sinalização adequada. Exato. Se você não tem uma regulamentação, não tem a infraestrutura, não tem quem cobre essa sinalização, automaticamente você provoca o quê? Insegurança no trânsito. Essa insegurança, mas o desrespeito às leis dos condutores, provoca acidentes e mortes no trânsito, que é o que nós temos que lutar para evitar. Doutor Rodrigo Pascoaloto, advogado, especialista em trânsito, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até a próxima oportunidade, viu, doutor? Tá ok, um abraço, até mais.